Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre adaptações. Hoje em dia é muito comum a gente ver filmes e séries baseados em livros. E isso é muito bom porque essas histórias elas atingem um público maior, mas ao mesmo tempo elas podem ser muito criticadas pelo público que de fato lê os livros. E por que isso acontece? Porque quando nós leitores ficamos sabendo que uma história vai ser adaptada, é normal a gente criar uma certa expectativa em cima dessa obra. E hoje eu queria falar com vocês sobre alguns fatores que fazem com que as nossas expectativas muitas vezes não sejam atingidas. E o primeiro fator é o tempo. Bom, um filme ele tem em média 1h30, 2 horas de duração, e uma série tem um período um pouco maior, mas mesmo assim é um tempo muito limitado. E se a gente pega um livro de 300 páginas, por exemplo, ele leva em média umas 8 horas para ser lido. É claro que isso depende do ritmo de leitura de cada leitor, mas tendo isso em mente, é muito difícil a gente pegar todos os acontecimentos de um livro que leva 8 horas para ser lido e colocar em um filme de 1h30, 2 horas. Então, esse é o primeiro fator que a gente tem que ter em mente. Outro fator muito importante são os recursos. A produtora ele tem um orçamento limitado. E esse orçamento ele tem que ser dividido em elenco, figurino, ambientação, equipamento, funcionários. E na pós-produção, que é quando de fato eles pegam as gravações e transformam isso, seja num filme, em uma série. Então esse é um recurso muito limitador, porque eles têm que administrar muito bem aonde eles vão colocar esses recursos, e pensar principalmente nos efeitos. Se a gente pega uma história de fantasia, por exemplo, é muito difícil a gente replicar todo o sistema de magia, de guerra, com um recurso muito limitado. Então isso a gente tem que ter em mente quando a gente vai ver uma adaptação de um livro que a gente gosta. Outro aspecto muito importante, e que eu acho que esse é, assim, um dos principais fatores que quebram com as nossas expectativas, é a liberdade de criação. Quando a gente está lendo um livro, o nosso cérebro, ele cria todo um enredo com base nas nossas experiências pessoais. Então, a forma como você imagina o personagem, a forma como você imagina o ambiente, as expressões, as emoções, é tudo baseado na sua experiência de vida. E quando isso vai para a tela, a gente tem as experiências de várias pessoas, dos atores, dos diretores, dos produtores, dos roteiristas, e isso muitas vezes não corresponde às nossas experiências. E aí é onde pode gerar um certo conflito, porque, eu não imaginei essa cena desse jeito, que pra mim ela aconteceu de uma outra forma. Essa expressão daquele personagem não correspondeu ao que ele estava sentindo. Isso é muito pessoal e é uma parte muito complicada de ser analisada. Dentro desse aspecto de criação, outro ponto que deve ser levado em consideração é a forma como o livro é narrado. Se ele acontece em primeira ou em terceira pessoa. Porque quando a narrativa é em terceira pessoa, a gente tem uma visão geral de toda a história. Mas quando a narrativa é feita em primeira pessoa, no livro a gente tem só a visão daquele personagem que está narrando. Então muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo com os outros personagens. E esse tipo de narrativa, para as telas, ela não é tão atrativa assim. E quando esse tipo de história ela vai ser adaptada, os roteiristas, eles criam os acontecimentos dos outros personagens, para que a gente tenha de volta essa visão geral de toda a história. É onde também podem surgir muitos problemas, porque eles muitas vezes inserem acontecimentos que não estavam no livro, mas que se encaixam perfeitamente na história e faz com que os acontecimentos fluam de uma forma natural e que não fique tão chato assim, sabe? E depois de apresentar esses fatores que eu acho que devem ser levados em consideração ao assistirmos uma adaptação,
eu gostaria de falar de um livro que eu acho que foi muito bem adaptado para o cinema, que é O Hobbit. Esse livro de 300 páginas, ele foi adaptado em 3 filmes, que é Uma Jornada Inesperada, A Desolação de Smaug e A Batalha dos 5 Exércitos. Ele é o exemplo perfeito de todos os fatores que eu apresentei para vocês nesse vídeo. Se vocês assistirem os filmes ou lerem a história, vocês estarão consumindo o mesmo conteúdo, mas de forma alguma eu estou dizendo para vocês não lerem essa obra, porque eu acho a escrita do Tolkien maravilhosa. Mas, enfim, um livro, 3 filmes. E para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que quando vocês forem assistir uma adaptação de um livro que vocês gostam, se questionem se essa adaptação ela mantém a essência da história, porque para mim esse é o ponto importante. Seja a forma como ela foi levada para as telas, ela manteve a mensagem principal do livro? Se a resposta for sim, eu considero uma boa adaptação. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até o final. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima!